Olá, eu sou o professor Disseu Melo. Dando continuidade ao nosso curso de Introdução à Lógica, hoje falaremos sobre construção de tabelas verdade. A construção de tabelas verdade é necessária para determinar o valor lógico de proposições compostas. Sejam PQRST proposições simples, a gente pode combinar essas proposições usando conectivos lógicos, como negação, conjunção, disjunção exclusiva, e formar proposições compostas como essa proposição que a gente está mostrando aqui, tá? Então, a gente usou os conectivos aqui e fizemos uma proposição composta aqui, tá? Usando aqui a conjunção, negação, a bicondicional, a disjunção e a condicional, tá? Quais são os objetivos dessa abordagem que a gente vai passar para vocês? Tem dois objetivos principais. Primeiro, favorecer uma resolução progressiva e bem organizada. E depois fazer com que, ao chegar na última coluna, na coluna final, na coluna da solução, a gente tenha todas as respostas parciais em colunas mais próximas possíveis dessa última coluna aí. Isso é uma grande vantagem na hora de resolver tabelas que têm muitas colunas. Passo a passo. Bom, dado uma proposição composta P, de proposições simples P1, P2, PK, certo? A gente, primeiro passo, identifique o número de proposições simples PI e calcule o número de linhas da tabela usando essa fórmula aqui, tá? Número de linhas igual a 2 elevado a n. O que é isso aqui? A gente tem uma proposição composta, digamos que tenham P1, P2 e P3, três proposições simples, tá? Então o nosso n vai ser igual a 3 e o número de linhas da tabela vai ser 2 elevado a terceira, 2 elevado ao cubo, que dá 8. Então, para três proposições simples, a gente tem uma tabela com 8 linhas. Depois, a gente escreve uma coluna para cada PI, ou seja, uma coluna para cada proposição simples. Se forem três proposições simples, então vai ser uma coluna para P1, uma para P2 e uma para P3. Em seguida, acrescente as colunas segundo a hierarquia dos conectivos dados pelos parênteses, colchetes e chaves ou pela regra hierárquica. Na maioria dos casos, as proposições compostas já vêm bem definidas em relação à ordem de prioridade. Se viessem parênteses, colchetes e chaves, a gente é capaz de fazer isso usando a regra de hierarquia dos conectivos. Preencha as colunas das proposições simples, que é um preenchimento padrão, tá? Então, a depender da quantidade de conectivos que você tenha, você vai ter um padrão de preenchimento para essas colunas aí. E, por último, complete a tabela com as operações determinadas pelas outras colunas que a gente vai completando, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos construir a tabela verdade da proposição, essa proposição P, né? Que é conectada aqui com I, com a negação, né? Então é um P e não Q. Aqui tem se somente se Q, então P. Vamos ver como é que fica isso aqui. Primeiro passo, a gente identifica o número de proposições simples. Então nesse caso aqui, a gente tem as proposições P e Q, tá? Então são duas proposições apenas. Daí n igual a 2. E, usando a fórmula 2 ao quadrado, temos uma tabela verdade com 4 linhas. Segundo passo, escrever uma coluna para cada proposição simples. Então, a gente tem uma coluna para a proposição P e uma coluna para a proposição Q. Ambas com 4 linhas. Aqui, tá? Com 4 linhas aqui. Que a gente já tinha calculado antes. Terceiro passo, acrescente as colunas segundo a hierarquia. A hierarquia já está estabelecida aqui.
Então tem esse parênteses aqui, né? Primeiro vai fazer o parêntese, dentro desse parênteses tem uma negação, que a gente sabe que tem que ser feita em primeiro lugar. Então a primeira coluna que vai aparecer é não que, tá? Então, primeira coluna, além das proposições simples, né? Então seria a terceira coluna, não que. Bom, depois a gente vai fazer a resolução, vai ser esse primeiro parênteses aqui, né? Então, no geral, que vai ser o quê? Primeiro esse parêntese, depois o segundo parêntese e por último a bicondicional. Então, o primeiro parêntese aqui é P e não que. P e não que, tem uma coluna para esse primeiro parêntese aí. Depois, o segundo parênteses, que é se que, então P. E por último, a gente tem a bicondicional, que é a nossa sexta coluna da nossa tabela verdade, tá? Que vai dar o resultado final. Então, a gente, depois que faz isso, a gente preenche a coluna das proposições simples, vai preencher as colunas de P e Q, vai preencher isso aqui, que a gente falou que é um preenchimento padrão. Então, aqui é verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Depois, a gente completa a tabela com as operações determinadas pelas colunas. A primeira vai ser aqui o não que. Tá? A gente vai preencher aqui a coluna não que. A coluna não que, ela vai ser a negação dessa coluna aqui. Então, negação do verdadeiro é falso, negação do falso é verdadeiro, né? Que negação do verdadeiro vai ser falso e a negação do falso vai ser verdadeiro. Pronto. Aí depois a gente vai para a quarta coluna. Na quarta coluna a gente está envolvendo o P e o não que. P e não que, tá? Então, coluna de P e a coluna de não que. Então, verdadeiro e falso vai ser falso. Verdadeiro e verdadeiro vai ser verdadeiro. Falso e falso vai ser falso. Falso e verdadeiro vai ser falso, né? Lembrando que na conjunção, se uma das proposições é falso, o resultado é falso, ela só é verdadeira se ambos os valores lógicos são verdadeiros. Então a gente completou a quarta coluna aí. Foi com essa conjunção. Agora a gente vem essa coluna aqui, a quinta coluna, que tem uma condicional. Aqui tem que prestar atenção na ordem aqui, ó. Antecedente é o Q e o consequente P. Antecedente Q, consequente P. Então aqui a gente vai ter que trabalhar com essas duas colunas observando essa ordem, da direita para a esquerda, onde na direita a gente tem o antecedente e na esquerda a gente tem o consequente. Então a gente vai fazer nessa ordem aqui. A gente sabe que na condicional isso aqui é importante, a ordem é importante. Por quê? A regra da condicional diz o seguinte: a condicional só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Nas outras combinações, o resultado é sempre verdadeiro, tá? Ou seja, se é verdade, verdade é verdadeiro. Se o antecedente for falso, a condicional é verdadeira também. Então vamos ver como é que fica? Primeiro, verdadeiro e verdadeiro. A gente tem o antecedente verdadeiro e o consequente verdadeiro. Resultado é verdadeiro, tá? Antecedente verdadeiro, consequente verdadeiro, condicional é verdadeira. Aqui, antecedente falso, consequente verdadeiro. Então, vai ser verdadeiro. Aqui, o antecedente verdadeiro, consequente é falso. O resultado é falso. O resultado da condicional é falsa. Por último, antecedente falso, consequente falso. Condicional verdadeira. A última coluna, tá? Então a gente fecha aí com a penúltima coluna. Na última coluna a gente vai ter o quê? Vai tá com as duas imediatamente anteriores aqui envolvidas, né? Tá? Então a gente conseguiu chegar aqui bem organizado nessa tabela aqui, achando o resultado dessa última coluna, olhando as duas anteriores. Nem sempre vai ser
possível isso, mas seguindo esse método, a gente chega sempre o mais próximo possível, tá? Então, na bicondicional, o que temos aqui? Falso com verdadeiro vai ser falso. Na bicondicional, se os valores lógicos são diferentes, o resultado é falso. Valores lógicos iguais, o resultado é verdadeiro, tá? Então aqui, nesse caso, verdadeiro com verdadeiro, tem valores lógicos iguais, o resultado da bicondicional é verdadeira. Falso com falso, valores lógicos iguais, a bicondicional é verdadeira. E aqui, por último, valores lógicos diferentes, a bicondicional é falsa. Tá? Então, com isso, gente, a gente tem o resultado da nossa proposição composta, tá? Nessa coluna aqui. Essa coluna aqui, ó, ela vai dar os valores lógicos da minha proposição composta P. Tá? Então, com isso, a gente viu a construção da tabela verdade e a determinação do valor lógico de uma proposição composta. Como exercício, é interessante que vocês construam essas duas tabelas verdade, né? Procura usar essa metodologia aí que a gente passou, ok? E era isso. Muito obrigado e até a próxima aula.